que foi que você aprendeu? Que o cristão deve seguir as instruções. As instruções de quem? As instruções de Deus. Aonde estão as instruções de Deus? Está na palavra. A instrução de Deus não é aquilo que eu sinto, não é aquilo que eu acho, é a palavra. Se o que eu sinto, se o que eu acho está coerente com a palavra, amém, faça. Mas se o que eu sinto, o que eu acho não está coerente com a palavra, não faça. Provérbios capítulo 4, versículo é o 13. Nos diz: apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Pai, nessa hora, pedimos que o Senhor fale conosco. Já te adoramos, já te louvamos, já te glorificamos. Mas nessa é a hora, Senhor, de nós ouvirmos aquilo que o Senhor quer falar conosco. Talvez, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco não seja aquilo que nós queremos ouvir. Mas sabemos que o Senhor é soberano e que seja feita a tua vontade. Nessa hora eu te peço, Pai, que o Senhor me esconda atrás da cruz. Eu te dou liberdade, Espírito Santo, para que seja feito segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Prepara, Senhor, cada coração nessa hora, Pai, para receber a boa semente que é a tua palavra. E que nós não venhamos, meu Deus, rejeitá-la, mas colocá-la em prática, em nome de Jesus. Amém. A palavra que nós acabamos de ler nos diz que devemos nos apegar. Devemos guardar a instrução. Devemos, quando se fala de apegar, quando se fala de guardar, é a mesma coisa também que seguir as instruções. E não devemos abandoná-la, porque dela depende a nossa vida. E o tema da mensagem nessa noite é: siga as instruções. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer a ela: siga. Diga com fé, diga: siga as instruções. Todos nós precisamos de instrução. Desde quando nós nascemos, nós precisamos ser instruídos. A criança, logo quando nasce, ela precisa ser instruída a mamar. Depois vem a introdução alimentar. Depois ela é instruída a caminhar e assim vai ao longo da vida. Todos nós precisamos de instrução. Diga: eu preciso de instrução. E o que é instrução? Instrução é ensino. Instrução é transmissão de conhecimento. Instrução é fornecer uma informação. Instrução é o ato de instruir. Instrução também é um conjunto de regras. É seguir uma determinação dada. Instrução é advertência. Instrução é um comando recebido. Sendo assim, se eu quero fazer um bolo, eu preciso seguir a instrução da receita. Se eu quero chegar a um determinado lugar que eu não conheço, eu preciso seguir a instrução do GPS. Se eu quero jogar um jogo de dominó, eu preciso seguir as instruções, as regras do jogo. Enfim, em todo tempo e para todas as coisas, nós precisamos de instruções. E nesta noite nós vamos aprender que assim como no dia a dia da vida precisamos seguir instruções. E como cristão também temos que seguir instruções. Por que, Kelly, como cristão eu tenho que seguir instruções? Porque o doente segue a instrução do médico. Os filhos seguem as instruções dos pais. O aluno segue a instrução do professor. E o crente, o que deve seguir?
deve seguir os seus próprios desejos? O cristão deve seguir o que dá na cabeça? O cristão deve seguir o que acha e as suas axiologias? Será que o cristão deve seguir esses influenciadores digitais aí nessa nova era? A resposta para todas essas perguntas que eu fiz é não. O cristão deve seguir a instrução de Deus. Diga, o cristão deve seguir as instruções de Deus. É o que está escrito aí no livro de Isaías, no capítulo 28, no versículo 26, diz: o seu Deus o ensina e o instrui em tudo que há de fazer. O cristão não deve seguir as instruções de A, de B. O cristão deve seguir as instruções de Deus. Assim como o doente, quando vai procurar o médico e ele segue assim a receita, as instruções da receita, o cristão deve seguir as instruções do seu Deus. O cristão não deve seguir o desejo do seu próprio coração. O cristão não deve seguir aquilo que acha, mas o cristão segue, o dever dele é seguir as instruções do seu Deus. Diga, eu devo seguir, não o que eu acho, não o que eu penso, mas as instruções do meu Deus. E onde está aquelas instruções de Deus? Você pode abrir em 2 Timóteo? Segunda Timóteo, capítulo 3. O versículo é o 16. 2 Timóteo 3,16 nos diz: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e instruir a maneira certa que se deve viver. Aonde está a instrução de Deus? Na Bíblia, na palavra de Deus. A instrução de Deus não está no que sentimos. A instrução de Deus não está no que achamos. A instrução de Deus não está na Netflix. A instrução de Deus está na palavra. Toda a instrução que você precisa seguir está na palavra. A instrução de Deus não está, querido, nessas lives aí. Mas a instrução de Deus não está naquilo que você sente. Porque agora é uma moda seguir apenas o que sinto. Ah, eu senti de Deus isso. Eu senti de Deus aquilo. Eu senti de Deus aquilo outro. Eu quero te dizer que toda a instrução de Deus não está no que você sente. Está na palavra dele. A instrução de Deus está na Bíblia. Ah, Kelly, se eu sentir de Deus fazer isso? E se eu sentir de Deus fazer aquilo? Se aquilo que você sente, se aquilo que eu sinto não está coerente, não está condizente com o que a palavra diz, não é instrução de Deus, é a sua. Vou te dar um exemplo. Ah, Kelly, se eu sentir de Deus ir lá na BR e abrir a Bíblia e começar a ler o Salmo 91 para eu ser salvo. Eu quero te dizer que essa não é uma instrução de Deus, porque a palavra diz que para eu ser salvo eu preciso de fé. Ai, se eu sentir de Deus me vestir toda de vermelho e dar um bocado de pulinho para eu poder ser perdoado, não é a instrução de Deus, é a sua. Porque a palavra de Deus diz que para eu ser perdoado eu preciso me arrepender. E o que o Senhor quer nessa noite? O Senhor está te dizendo que aquilo que você sente não estiver coerente com a minha palavra, não é a minha instrução. Porque tudo aquilo que eu tenho, assim diz o Senhor para
para te instruir está aqui, na palavra, já foi escrito. E eu sei, querido, que talvez essa mensagem de hoje não te arranque muito, glória a Deus. Mas desde o dia que o evangelista chegou e disse, Kelly, você vai pregar, eu falei, Senhor, o que eu devo? E eu queria trazer essa palavra, eu queria trazer aquela palavra, mas o Senhor não permitiu. O Senhor quer dizer para mim e para você, nessa noite, aquilo que você sente, aquilo que você acha, se não tiver coerente com a minha palavra, não é a minha instrução. Porque a minha instrução, a instrução do Senhor, já foi escrito, está aqui na palavra. Então quer dizer que eu não sinto nada de Deus? Não, não é isso. O que eu e você precisamos nesses últimos dias é ver aquilo que eu sinto. Se o que eu senti de Deus está coerente com o que a palavra diz, foi de Deus. Mas se o que eu senti não está coerente com o que a palavra diz, não é de Deus. Porque é um tal de sentir isso, um tal de sentir aquilo. Mas o crente não é instruído por aquilo que sente. Mas o crente é instruído pela palavra do Senhor. E o Senhor nessa noite quer quebrar todo o engano. Porque a palavra ainda é a instrução para a vida do crente. Ainda é a palavra. Não é o que eu gosto. Não é o que eu sinto. É o que a palavra diz. Se o que eu sinto não está coerente com o que a palavra diz, eu sinto lhe dizer. Não é instrução de Deus, é sua. Vamos dar nome à verdade. Se o que eu sinto não está coerente, não é instrução, é o que eu sinto. Diga para a pessoa que está do seu lado. Diga, se o que você sente não tiver coerente com a palavra, não é instrução de Deus. É a sua própria vontade. Você pode aplaudir a Jesus? Você pode glorificar, porque às vezes queremos só glorificar quando Deus diz, vou te dar uma chave, vou abrir uma porta, mas nessa noite o Senhor te trouxe aqui para te dizer, olhe, ainda é a minha palavra, ainda é a palavra do Senhor. E o único interessado em você não seguir as instruções de Deus é Satanás. E isso é desde o Éden. O Senhor tinha dado a instrução, não esqueça que instrução também é regras. Não esqueça que instrução também é ordem. E o Senhor tinha dado a instrução a Adão e a Eva e disse, não coma desse fruto. Não coma. Aí vem Satanás, em meio da serpente, e diz, o que foi mesmo que Deus instruiu? Palavras minhas, tá? O que foi mesmo que Deus instruiu? Deus instruiu para você não comer de nada, foi? O único interessado em você não seguir a instrução de Deus é o diabo. E Eva não seguiu a instrução de Deus e nós sabemos o final. Mas nessa noite o Senhor te diz, é a Bíblia que te instrui. É ela, é a palavra. E se a Bíblia te instrui a perdoar, não invente essa moda de que eu vou ficar aqui, sentado, esperando a pessoa vir até a mim pedir perdão. Porque eu senti que eu tenho que sentar e esperar. Não, a palavra diz perdoe. A palavra não diz ficar aí sentadinho. Perdoe. Talvez a pessoa nunca vai chegar até você para pedir perdão. Mas como cristão eu sigo o que a palavra diz, eu perdoo. Se a palavra diz para honrar pai e mãe, você tem que honrar pai e mãe. Ah, mas eu sinto, não é o que você sente, é o que a palavra diz. Se a palavra diz que você não deve se unir a um jugo desigual, não invente moda. Jovem, não invente moda. Se a palavra diz não se una a jugo desigual, não se una. Que comunhão tem a luz com as trevas? Como cristão eu sigo o que a palavra diz.
Mas eu senti um arrepio todinho. Quando eu vi ele, é de Deus, é de Deus, é de Deus. Ele professa a mesma fé? Ele se rendeu ao mesmo Senhor? Ah, não, Kelly, não é de Deus. Sinto lhe dizer, mas não é de Deus. Porque o cristão segue o que a palavra diz. Se a palavra diz que você deve respeitar as autoridades, respeita a igreja. Não vim aqui hoje para fazer o que eu quero. Mas se a palavra, aquela que nos instrui, diz que você deve respeitar as autoridades, não inventa moda. Respeite. Honre. Se o Senhor colocou alguém acima de você, respeite, honre. Eu e a missionária Ju somos consagradas ao mesmo ministério. Mas não importa aonde eu esteja, ela é a minha líder espiritual, ela me discipulou. E eu a respeito, e aonde eu puder dar honra, eu dou honra. Se ela chegar 300 vezes no Urupiara, 300 vezes ela prega. É o que a palavra diz. Mas agora, só porque nós falamos duas línguas estranhas, não queremos mais respeitar as autoridades espirituais. Ah, porque agora eu estudei teologia, eu estudei graduação em teólogo, eu sou teólogo, eu não respeito mais. Mas o Senhor te trouxe aqui para você ouvir. Se a palavra te instrui a respeitar, respeite. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga, respeite. Honre. Você é cristão. O mundo lá fora pode não honrar. O mundo lá fora pode não respeitar. Mas se você é cristão, você deve seguir o que a palavra diz. É o que a palavra diz. Não é o que você sente. É o que a palavra diz. Se a palavra nos instrui a dizimar, dizime. Em pleno século 21, ainda tem crente, ainda tem cristão que ainda insiste em dizer: eu senti de Deus não dizimar. Que engano do diabo. É Satanás que está te enganando, como enganou Eva lá há anos e anos atrás. Se a palavra diz para você dizimar, dizime. Meu dízimo é 5 centavos, não importa, dizime. Aquela minha vida está toda travada. Eu quero lhe dizer, sabe por que está travada? Falta de fidelidade. Se a palavra te instrui a amar, ame. Se a palavra te instrui a se santificar, se santifique. Se a palavra te instrui a ser submissa, mulher, seja submissa. Se a palavra te diz que tem hierarquia, obedeça. Cessou os glória a Deus. Mas o cristão não é movido para o que sente. O cristão é movido pelo que a palavra diz. Se tem hierarquia, respeite a hierarquia. Isso serve na escola, para os jovens que não querem respeitar os professores, eles são autoridades ali. Isso serve aqui para a igreja. Quantos jovens aqui não respeitam os diáconos? Quantas crianças já botam o bico para cima para os diáconos e os pais ainda concordam? É como a palavra diz. E o Senhor me falou algo, eu vou passar para a igreja. Ele me disse: Kelly, toda instrução que não tem fundamento bíblico não é de Deus. É engano, é mentira, é carnal. O que foi que você aprendeu? Que o cristão deve seguir as instruções. As instruções de quem? As instruções de Deus. Aonde estão as instruções de Deus? Está na palavra. A instrução de Deus não é aquilo que eu sinto, não é aquilo que eu acho, é a palavra. Se o que eu sinto, se o que eu acho está coerente com a palavra, amém, faça. Mas se o que eu sinto, o que eu acho não está coerente com a palavra, não faça. Aleluias. Porque eu devo seguir as instruções.
de Deus, para que viva. No versículo que nós lemos em Provérbios capítulo 4, versículo 13, diz: apegue-se à instrução, não a abandone, porque dela depende a sua vida. Deus jamais vai lhe instruir algo que te leve para a morte. Deus vai lhe instruir sempre algo que te leve para a vida, porque eu devo seguir as instruções para que eu viva. Vou caminhar para eu ganhar tempo. Porque eu devo seguir as instruções de Deus, porque ninguém é tão sábio que não precise de instrução, ainda mais de Deus. Não ache que você sabe de tudo. Não ache que porque você já tem 30 anos, 15 anos, 10 anos de evangelho, você já sabe de tudo. Porque eu preciso da instrução de Deus, Kelly, porque eu não sei o suficiente. Na verdade, eu não sei é nada. Mas o que vemos por aí é muito cristão que quer abrir um negócio, mas não pede instrução de Deus. Que quer fazer algo, mas não pede instrução de Deus. Levanta, dá na cabeça e faz. Aí quando dá tudo errado, é culpa de Deus. Não é culpa de Deus, não. É culpa sua que não pediu a instrução de Deus. Por quê? Porque Ele é dono de todo o conhecimento. Abra aí em Provérbios, capítulo 2. Provérbios 2, versículo 6, diz: é o Senhor quem dá a sabedoria, e o entendimento vem dele. O Senhor é quem dá a sabedoria, Ele é aquele que sabe tudo. Deus, Ele é a fonte de todo o saber, e a sua palavra é acesso a conhecimento. Porque eu devo seguir as instruções, Kelly? Porque todos que não seguiram se deram mal. O primeiro exemplo de alguém que não seguiu a instrução de Deus foi Abinadab e Abiú. E antes que você me diga, isso aí é exemplo do Velho Testamento, Romanos capítulo 15, versículos 4, nos diz que tudo aquilo que foi escrito é para nos instruir. E Abinadab e Abiú fizeram algo que o Senhor não mandou fazer. Em Êxodo capítulo 28, versículo 1, diz que o Senhor manda chamar Arão e os seus filhos para separá-lo ao sacerdócio. E eles foram separados para ser sacerdote. Mas lá no Êxodo 30, o Senhor deu a instrução de como seria. E o Senhor diz lá em Êxodo 30, versículo 9, que não é para oferecer a ele fogo estranho. Mas um dado momento, Abinadab e Abiú resolveram fazer o que queriam, o que entendiam, da forma dele, o desejo deles. E a palavra do Senhor nos diz em Levítico 10, 1 e 2... que Abinadab e Abiú pegaram e ofereceram diante do Senhor fogo estranho. Queridos, não foi adultério que eles cometeram. Querido, não foi prostituição que eles cometeram. Eles não roubaram, eles não mataram. Eles não seguiram a instrução de Deus. Deus disse, não me oferece fogo estranho. Mas aí eles resolveram fazer do jeito dele. Pegou qualquer incenso e ofereceu a Deus. E a palavra diz que os dois morreram. Eles não seguiram a instrução de Deus. Resolveram fazer da forma que eles queriam. E quantas vezes não é diferente comigo e com você? O Senhor está aqui, está falando com você. Quantas vezes o Senhor já te deu a instrução? Filha, não faz isso. Filho, não faz aquilo. E você decide seguir aquilo que você quer, aquilo que você acha, e faz do seu jeito, e faz do seu modo. Abinadab e Abiú morreram. Ah, querem, mas Deus não mata. Pior morte é a morte espiritual. E talvez hoje as mortes estão muito disfarçadas em acidente. Porque o Senhor diz que Ele continua, Ele é o mesmo. E Abinadab e Abiú resolveram fazer do jeito deles.
coisas não são do nosso jeito. As coisas são do jeito de Deus. Se o Senhor diz é desse jeito, é desse jeito. É por esse caminho que você deve seguir, é por esse caminho que você deve seguir. Porque o Senhor, Ele sempre quer o melhor para mim e para você. Mas Abinadab e Abiú, falar que nem a minha avó, meteram o pau no ouvido e não escutaram a instrução de Deus e morreu. Aleluias. E hoje, muitas das vezes, em nossas vidas é assim. O Senhor nos dá a instrução, mas sabe o que é que nós ouvimos? Talvez isso que você está pensando aí. Ah, não tem nada a ver. Não tem nada a ver o que Kelly está falando aí. Abinadab e Abiú também achou que não tinha nada a ver levar um incenso diferente. Ficar? O que é que tem? Não tem nada a ver. Mas o que a palavra diz a respeito de prostituição? Ah, mas ver vídeo pornográfico não tem nada a ver, eu só estou vendo. O que a palavra diz? Se os teus olhos te fazem pecar, arranque-o! Ah, não tem nada a ver, sabe? Eu contar só uma mentirinha branca. A palavra do Senhor diz que aquele que mente é filho do diabo. E a palavra do Senhor te diz nessa noite, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. E se a palavra do Senhor diz, obedeça. E eles pagaram com a vida, porque acharam que não tinha nada a ver fazer do jeito deles. Mas eles morreram. O segundo exemplo de alguém que não fez, não seguiu a instrução de Deus, está em 1 Reis, capítulo 13, versículo 17. Se você quiser, abra aí. 1 Reis, capítulo 13, versículo 17, nos fala do profeta de Judá. Quando o Senhor levantou Jeroboão como rei, o Senhor dividiu as 12 tribos, deu 2 tribos para Salomão, e Jeroboão começou a ser rei das outras 10. Mas o Jeroboão fez algo que desagradou a Deus, e o Senhor enviou um profeta dele lá para falar com Jeroboão. E o profeta chegou diante de Jeroboão e disse o que o Senhor tinha mandado. Jeroboão se revoltou contra aquela situação que o profeta estava dizendo, estendeu a mão contra o profeta, o braço de Jeroboão ficou duro. E Jeroboão pediu para o profeta orar por ele, para que o braço dele voltasse ao normal. O profeta orou, o braço dele voltou ao normal. E assim como o profeta de Judá disse que o altar iria se fender, assim aconteceu. E o profeta de Judá foi lá e fez aquilo que o Senhor mandou. Foi usado por Deus. A glória do Senhor se manifestou. Tudo aconteceu como Deus queria. Amém? Mas havia uma instrução para o profeta de Judá. E a instrução que Deus tinha dado a ele era: olha, quando você terminar de fazer lá o que eu mandei, você não pode passar na casa de ninguém para comer, você não pode passar na casa de ninguém para beber, e nem volte pelo mesmo caminho. E quando ele acabou de orar, o profeta de Judá acabou de orar por Jeroboão, Jeroboão falou assim: venha comer comigo. E o profeta de Judá falou: não, nem que você me dê todo o seu reino, eu não vou fazer isso, porque o Senhor me ordenou que não comesse, não bebesse e não voltasse pelo mesmo caminho. Mas quando o profeta de Judá estava voltando, ele encontrou no meio do caminho um profeta velho. E o profeta velho falou assim: venha comigo, vamos lá comer. E ele disse: não vou, porque o Senhor me deu a instrução e eu vou seguir. Mas aí o profeta velho disse: mas um anjo me falou que era para você vir comigo. Mas era mentira. O anjo não tinha dito nada ao profeta velho. E o profeta de Judá fez o quê? Deu ouvido ao que o profeta velho falou e foi com ele para comer e beber.
E quando eles estavam lá na mesma mesa, comendo e bebendo, Deus usou o profeta velho para dizer a ele que ele iria morrer. Por quê? Porque ele não seguiu a instrução. Eu poderia trazer vários exemplos, eu trouxe coisas simples. Deus usou o profeta de Judá, usou. A glória do Senhor se manifestou, manifestou. Mas ele não seguiu uma simples instrução. Não coma, não beba, não volte pelo mesmo caminho. E ele pagou com a vida porque deu ouvido ao profeta velho. O profeta velho falou, o anjo me disse. O anjo me disse. O que eu quero com isso trazer nos nossos dias? Se a palavra do Senhor já te disse algo, se Deus já te disse algo, não dê ouvido ao que os profetas velhos estão falando por aí. Continue firme na instrução que Deus te deu. Porque hoje é um tal de ver anjo. Eu acredito em anjo, mas o que tem de gente vendo anjo, eu tenho 15 anos no evangelho, nunca vi um anjo. Será que eu sou incrédula assim? E ele pagou com a vida. A palavra do Senhor disse, quando ele voltou, um leão veio e matou ele. Foi porque ele se prostituiu? Foi porque ele fofocou? Não, ele não seguiu uma simples instrução. Preferiu dar ouvido aos profetas velhos por aí. Ah, quantas vezes, igreja, o Senhor usa. Ah, quantas vezes o Senhor fala aqui. E o Senhor dá instrução. Mas você tem preferido ouvir a voz de profetas velhos por aí. Ô Kelly, você não acredita em profeta? Acredito. Ah, Kelly, Deus não usa profeta, usa sim. Mas se o que o profeta diz não está coerente com o que Deus já disse, não é verdade o que o profeta disse. Porque o que vale é o que Deus disse. O profeta velho era profeta? Era, mas mentiu, disse algo que Deus não tinha dito. E quantas vezes o Senhor já disse, não ande com fulano, não faça isso, mas aí vem alguém e diz, não tem nada a ver. O Senhor me falou que não é bem assim. Ah, mas eu vi um anjo e o anjo me disse que não é assim como o pastor disse. Olha, como o pastor falou, não é bem assim. Eu recebi uma revelação e não é assim. Se o que o pastor disse, e eu tenho certeza certamente que foi, o que a palavra disse, não dê ouvido a profeta velho. Fique naquilo que Deus te disse. E talvez o Senhor já te deu instrução, dizendo, não namora com esse menino, não namora com essa menina. Mas aí vem uma colega, porque a profeta velha também pode ser aqui uma colega e diz, o que é que tem? Namora com ele, namora com ela. E ele morreu porque deu ouvido aos outros. O mundo ao redor pode estar gritando como deve ser. Você tem que decidir seguir como Deus te disse. É como Deus te disse. Não ouça amiguinhos, não ouça amiguinhas, não ouça profetas velhos por aí. Tem tantos, queridos. É no YouTube, é no Facebook, é em tudo que é lugar. Tem tanto profeta velho por aí que fala em nome de Deus aquilo que Deus não disse. E Deus já te deu a instrução do que você deve fazer. Deus já falou com você o que você deve fazer. Faça o que Deus te disse. Mas eu ouvi, Kelly. Eu ouvi, sabe? Deus usando fulano e ciclano. Se o que ele falou vai contra a palavra de Deus, não dê ouvido. Kelly, você é incrédula, você não acredita que Deus usa? Não é isso. Você é inteligente. Eu estou falando é que Deus usa sim. Mas tudo aquilo que Deus usa um profeta para falar, se está coerente com a palavra, é verdade. Se não está coerente com a palavra, é mentira. O Senhor disse que a mulher casada cuida do seu lar. Aprendemos aqui semana passada. Ah, mas eu ouvi um profeta dizendo que eu tenho que fazer isso e aquilo. A palavra diz que a mulher casada cuida do lar. A prioridade dela é o lar. Se está tudo arrumado, se está tudo organizado, se está tudo beleza, vá.
Mas se não está, a prioridade é o que a palavra diz, não é o que você acha e nem o que te disseram. Terceiro exemplo de alguém que não ouviu a Deus, eu vou correr, é Acã. Josué 6,17 dá a instrução de como seria. Eles iriam invadir Jericó, eles iriam possuir aquele lugar, mas o Senhor disse, olha, não pega nada de lá, nenhum despojo de guerra, não pega nada, porque aquele que pegar vai ser abominável ao Senhor, vai morrer. Mas Acã preferiu seguir os desejos do coração. Ele viu uma capa e olhou e gostou, e foi lá e pegou aquilo que Deus disse que não era para pegar. Ele era guerreiro, era certo ter o despojo de guerra, mas para aquela ocasião a instrução era não pegue. Mas Acã preferiu seguir os desejos do seu próprio coração e morreu. Nós vimos lá atrás o primeiro exemplo de Abinadab e Abiú. Eles preferiram fazer do jeito deles, morreram. O profeta de Judá preferiu dar ouvido aos outros do que a Deus, morreu. Acã preferiu seguir os próprios desejos em vez de seguir a instrução de Deus, morreu. Todos aqueles que seguiram a instrução, não seguiram a instrução de Deus, se deram mal, pagaram com a vida. E nessa noite o Senhor te ensina e te instrui. Não siga outra instrução a não ser de Deus. Você pode ser boca de Deus para alguém, diga não siga. Diga com fé, diga não siga outra instrução se não for a de Deus. Aquela então não vou ouvir mais ninguém, não é isso. Quero agora não ouço mais ninguém. Não é isso. Não é isso. Você deve procurar pessoas para que você ouça pessoas de Deus. Pessoas que vão te instruir com base na palavra. Você sabe uma verdade? Por que muitos não procuram os pastores, os líderes para conversar? Porque certamente eles vão lhe instruir na palavra. Eles não vão dizer o que você quer ouvir. Mas é preferível que você ouça a instrução de alguém de Deus que vai lhe instruir segundo a palavra. E não vai chegar para você e vai dizer, assim diz o Senhor, vista a roupa azul, vista a roupa verde. Siga pessoas, ande com pessoas, conviva com pessoas de Deus. Pessoas que vai te instruir com base na palavra de Deus. Posso ouvir glória a Deus? Jesus está falando, Deus está falando, tenho certeza disso. Você pode estar aí retrucado, com a cara fechada, mas Deus está falando é com você. Que você não deve seguir a instrução de A e de B de Deus. Que você não deve ficar ouvindo qualquer um por aí, ouça o seu líder, ouça as ministrações que saem daqui. Que você vai se dar bem. Aleluias. E para encerrar, quais instruções de Deus para mim hoje? A primeira instrução de Deus para você hoje é: não ande com todo mundo. Seja seletivo. Você pode abrir em 2 Timóteo. Aí as irmãs podem estar dizendo aí, fala a Deus, para o meu filho te ouvir. Isso serve para você também. Seja seletivo. Não ande com todo mundo. 2 Timóteo. Capítulo 3, diz: lembre-te disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais, e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros, e serão duros, serão caluniadores, incapazes de se controlarem, serão violentos e inimigos do bem, serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus, parecerão ser seguidores religiosos, mas com as suas ações negarão a verdade do poder dela. Fique longe dessa gente.
E pode, querer fazer acepção de pessoas para pregar o evangelho? Não. Pegue para todo mundo. Para seguir a paz, siga a paz com todo mundo. Ame todo mundo. Mas caminhar, andar junto, não é com todo mundo. Selecione com quem você anda. Por quê? Porque já dizia minha avó, me diga com quem andas que eu te direi quem és. Não ande com todo mundo. Não, por quê, Kelly? Porque certamente se você anda com todo mundo, se você anda com uma pessoa fofoqueira, você vai se tornar uma fofoqueira. Se você anda com alguém que só sabe murmurar, você vai virar um murmurador. Se você anda com alguém que não ora, certamente você vai deixar de orar. Se você anda com alguém que só sabe falar da vida dos outros, você vai virar a maior fofoqueira de Alagoinhas. Mas eu não me deixo influenciar por ninguém. Eu sou brincadeira? Eu não me deixo influenciar por ninguém, não. 1 Coríntios 15, 33, a palavra do Senhor, ela é fantástica. Porque em 1 Coríntios 15, 33, ela diz, não se engane. Você pode estar aí se achando, dizendo, eu não me deixo influenciar. Mas a palavra diz, não se engane. Porque as más companhias corrompem os bons costumes. Não se engane. Se você tem uma vizinha fofoqueira, pregue para ela, ame ela. Siga a paz com ela, mas não ande, não conviva com ela. E o Senhor já te disse, não ande com fulano, não ande com ciclano. E você está insistindo. E você não consegue ver que está se tornando igual a ele, igual a ela. Primeira instrução de Deus para mim e para você nessa noite é não ande com todo mundo. E a segunda instrução é não viva preocupado. Mateus 6,31 nos fala, olhe para as aves do céu. Olhe para os lírios do campo. Quem não conhece essa passagem? E eu lhe digo que eu andei esses dias atrás aí, bem angustiada, preocupada com uma coisa. Kelly, você ficou preocupada? Eu fiquei. Com o que, Kelly? Eu fiquei preocupada porque eu estava passando por uma situação financeira difícil assim. Por quê? Porque eu só trabalhei até novembro. Eu fiquei dezembro, janeiro sem trabalhar. E eu falei, vou trabalhar em fevereiro. Mas aí os alunos em fevereiro não veio. Mas as contas elas não esperaram. Era a escola, era a matrícula, era material escolar, era a mochila. E não tinha dinheiro. E eu fiquei preocupada. Foi quando o Senhor me levou a esse versículo para que eu não precise andar preocupada. Por quê? Porque o Senhor supre todas as nossas necessidades. E ao ler essa mensagem, essa passagem, a única coisa que eu consegui sentir foi amor de Deus para com a minha vida. Olha, Kelly, sabe esses passarinhos que hoje existem e amanhã não? Olha, Kelly, essa flor que hoje existe e amanhã não. Elas não precisam se preocupar porque eu dou a provisão que ela precisa. Será que o Senhor não vai suprir as suas necessidades? E o que aconteceu, Kelly? O Senhor é poderoso. E Jesus me ama e te ama também. O meu esposo, lindo e maravilhoso, recebeu uma ligação de um amigo dizendo, está precisando de quanto? É assim que Deus faz. E nós recebemos o dinheiro, conseguimos pagar a escola. Eu tirei o meu nome do retiro, porque eu não ia mais, não tinha dinheiro para pagar. Deus usou uma abençoada e disse, paga a sua, eu vou para o retiro, glória a Deus. O Senhor supre todas as suas necessidades. Não anda preocupado, não anda preocupada, não anda preocupado. O Senhor supre as suas necessidades. Aleluias. Deus, Ele é fiel. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Glorifique o nome dEle. Quem quer que você ande preocupado é Satanás, mas o Senhor, você tem um Deus que cuida nos mínimos detalhes. E Ele cuida de você. Então não ande preocupado. E a última instrução de Deus para mim e para você nessa noite, eu gostaria de ler. Está em Efésios. Tinha mais, mas o tempo não nos espera.
Efésios. Aleluias. O capítulo é o 5. Eu convido o Ministério de Louvor. Efésios 5, 18 diz: não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à miséria, mas encha-se do Espírito de Deus. A última instrução do Senhor nessa noite é: se encha do Espírito Santo de Deus. O Senhor te instrui, jovem, adulto, criança, viva uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Você não sabe a guerra que você vai enfrentar amanhã, mas você está no lugar certo. Hoje é a noite e a hora de você se encher do Espírito Santo de Deus. E já foi liberado, essa promessa já foi cumprida. O Senhor disse que iria, mas mandaria o Consolador. Ele já mandou, está acessível. Eu e você vivemos uma vida cheia do Espírito Santo. Não tem nada mais prazeroso do que dobrar os joelhos em casa, orar e sentir a presença do Espírito Santo te envolver. Não tem nada mais prazeroso, querido, você dobrar os joelhos para orar e começar a falar em línguas e mistério com Deus, e aquela glória enche todo o ambiente. Deus quer que toda a igreja viva uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga: a instrução de Deus para a sua vida é para que você viva cheio, cheio, cheio do Espírito Santo de Deus. Não é pela metade, é cheio. E não é apenas um dia, é todos os dias. Aleluia. Se coloque em pé, porque eu não vou passar do horário. Mas o Senhor ministra em meu coração e eu vou orar. Aleluia. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Se ela está sentada e pode ficar em pé, ajude ela a ficar de pé. Por quê? Porque o Senhor quer encher a tua igreja. O Senhor quer encher a sua vida. O Senhor tem prazer em ver você cheio. O Senhor tem prazer em ver você transbordante da presença dEle. O Senhor disse que nos últimos dias Ele derramaria do Espírito sobre toda a carne. E para viver uma vida cheia, primeiro você precisa querer. Você precisa querer viver cheio. Comece nessa hora a dizer: Senhor, me encha. Comece a desejar viver uma vida cheia. Comece a dizer: Senhor, me enche, me transborda da tua presença. Você não sabe a guerra que você vai enfrentar amanhã, mas se você estiver cheio da graça, mas se você estiver cheio do poder, você vai conseguir se controlar. Você vai conseguir dar a resposta certa. Você vai conseguir vencer. Aleluia. Pode cantar. E você vai cantar nessa hora, junto com o Ministério de Louvor. E a glória do Senhor vai encher esse lugar, vai encher a sua vida. E você não vai sair da mesma maneira. A instrução do Senhor é nessa noite: encha-se. Essa é a oportunidade de você se encher do Espírito Santo. Abinadab e Abiú, Acá e todos os outros não seguiram. Mas você pode nessa noite seguir e começar a pedir: Senhor, enche-me. Enche-me do seu Espírito. Enche-me, Senhor, do teu Espírito. Ah, Pai, vai tocando em cada vida. Vai tocando nessa hora, vai enchendo. Onde tiver o coração disposto a encher, onde tiver o coração desejoso a sentir a tua presença, começa a tocar nessa hora, Senhor. Começa a renovar nessa hora. Oh, aleluia. Santo é o Senhor. Enche-me, Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Enche, meu Deus, os jovens. Enche, meu Deus, os velhos. Enche, meu Deus, os novos. Enche, meu Deus.